Olá, tudo bem? O meu nome é Professor Levi e vamos agora iniciar simplesmente Direito Penal. Vamos tratar sobre conceito de conduta, ausência de conduta e crime doloso. Agora, o que é conduta? Nós temos que fazer uma diferença entre os causalistas, neocantistas, finalistas e os funcionalistas de Hoxin e de Jacobs. Diz o seguinte: conduta para os causalistas é um movimento humano voluntário que produz uma modificação do mundo exterior perceptível por intermédio dos sentidos. Agora, para eles, do que é composto o crime? Fato típico, ilícito e culpabilidade. Dentro do fato típico nós temos conduta, resultado, nexo e tipicidade. Antijuridicidade, ela é formal. E a culpabilidade só tem dois elementos: imputabilidade e culpabilidade dolosa e culposa. Qual é a crítica? Dolo e culpa é analisado dentro da culpabilidade. Conduta para os neocantistas. Eles dizem também é um comportamento humano voluntário, causador de modificação do mundo exterior, admitindo, além dos elementos objetivos, também os elementos valorativos e subjetivos. Do que é composto o crime para os neocantistas? Fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Fato típico, conduta, resultado, nexo e tipicidade. Antijuridicidade, material, danosidade social. E culpabilidade, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, dolo e culpa. O que tem dentro do dolo para os neocantistas? Vontade e consciência. E consciência atual da ilicitude. Não se esqueça, atualmente o dolo e a culpa estão dentro da conduta, sendo que o dolo é constituído somente de vontade e consciência. Qual é a crítica para os neocantistas? Dolo e culpa ainda estão dentro da culpabilidade. E conduta para os finalistas? Conduta é um comportamento humano voluntário, psicologicamente dirigido a um fim. A frase, a conduta é um ato de vontade orientado por um querer. Superar-se com essa noção a cegueira do causalismo, já que o finalismo é nitidamente vidente. Por que o finalismo é evidente? Porque vai analisar o que a pessoa está pensando. Quais são os elementos do crime para o finalista? Fato típico, antijuridicidade, culpabilidade. O que tem dentro do fato típico? Conduta. E agora? Dolo e culpa vão para a conduta. Resultado, nexo causal e tipicidade. A antijuridicidade, contrariedade do fato a todo ordenamento jurídico. E culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Os finalistas, a doutrina majoritária brasileira entende que o nosso Código Penal adota a teoria finalista. Agora, uma atenção, no finalismo, dolo e culpa migraram da culpabilidade para o fato típico, especificamente dentro da conduta. Não se fala em conduta se não tem conduta criminosa, se não tem dolo e se não tem culpa. Agora, os finalistas têm duas grandes críticas. A primeira dela, a teoria finalística não explica contento o crime culposo, pois não se concebe a ação dirigida a um fim quando o resultado naturalístico é involuntário. Também a segunda crítica centralizou a teoria do desvalor da conduta, ignorando o desvalor do resultado. Agora, conduta para o funcionalismo. Nós temos dois funcionalismos, o moderado e nós temos o próximo que a gente vai dizer sobre ele. Conduta para o funcionalismo moderado, teleológico, dualista, de política criminal de Hoxin. Grave esse nome,
Roque sim. Comportamento humano voluntário, causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão a bem tutelado pela norma. Conduta para a teoria funcionalismo radical sistêmica ou monística de Jacobs. O que é conduta? É um comportamento humano voluntário violador do sistema. Isso é importante. O que o funcionalismo ele diz? Qual é a função do direito penal? Para Roxin, a função do direito penal é proteger bens jurídicos mais importantes. E Jacobs, qual é a função do direito penal? A função do direito penal é proteger a norma, é proteger o sistema. E Jacobs faz nascer o chamado direito penal do inimigo. Quais são as hipóteses de ausência de conduta? Caso fortuito ou força maior. Por que tem ausência de conduta? Porque não tem dolo e não tem culpa. Se não tem dolo e não tem culpa, não tem conduta, não tem fato típico, não tem crime. Vamos lá. Quais são as hipóteses de ausência de conduta criminosa? Primeiro, caso fortuito ou força maior. São ações que geram consequências impossíveis, imprevisíveis de evitar para qualquer pessoa. Olha o exemplo. Você compra um carro 0 km, sai com esse carro zero, roda de veículo que bate em determinado objeto, estragando o sistema de freio e infelizmente vem a colidir com algum indivíduo que leva à morte. Ele não tem dolo e não tem culpa. Por o quê? Por causa de um caso fortuito ou força maior. Segunda hipótese de ausência de conduta, coação física irresistível. É a chamada vix absoluta. É uma força física externa que determina movimento de acordo com a sua vontade. O que acontece? O corpo de alguém encontra-se manipulado pela vontade de outrem. Vamos citar um exemplo? Uma mãe. A mãe tem a obrigação de amamentar um recém-nascido. Mas se alguém prende a mãe, ela praticou conduta? Não, porque houve uma coação física irresistível. Ela tem a obrigação de garantidora. Porém, ela não responderá pelo crime por ausência de dolo e, consequentemente, de culpa. Porque não tem uma coação física irresistível. Agora, muita atenção. Uma coisa é coação física irresistível. A coação física irresistível ela exclui a conduta por ausência de dolo e, eventualmente, por ausência de culpa. Mas a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime, pela inexigibilidade de conduta diversa. Na coação moral irresistível, o coagido tem a possibilidade de escolha entre cumprir um ato determinado pelo coator ou sofrer as consequências danosas por ele prometida. A coação física irresistível é diferente da coação moral irresistível. Professor, qual seria um exemplo de coação moral irresistível? Você é gerente de um banco, sequestra os seus familiares, seu ente querido, e diz: se você não pegar R$1 milhão lá no banco, os seus entes vão morrer. É uma coação moral irresistível, pela inexigibilidade de conduta diversa. Qual é a terceira hipótese de ausência de conduta? Estado de inconsciência. Olha que legal! Sonambulismo e hipnose. Então a pessoa mata alguém. Que? Foi você que praticou? Não, eu estava sonâmbulo. Ah, você praticou um crime, xingou alguém? Não, eu estava hipnotizado. Óbvio que precisa de prova para tanto. Quarta hipótese, atos reflexos. É muito simples. Se alguém faz uma cosquinha em você, você fica parado? Não, você tem o quê? O chamado ato reflexo. É uma reação automática do seu corpo, do seu organismo, dos seus braços, das suas pernas. O ato reflexo previsível não exclui a conduta. É uns cara meio louco. O que ele faz?
Ele põe o dedo na tomada para induzir o seu dedo a atirar em alguém. Ele responde pelo crime. Por exemplo, ato reflexo. Uma mulher que está colocando na sacada alguma coisa lá. Entra um mosquito, entra uma abelha no ouvido. Ela bate, cai e machuca alguém. Ela poderia alegar um ato reflexo. Agora vamos para crime doloso. Não se fala dolo, mas sim dolo. O que é crime doloso? Olha só, quanto à voluntariedade do agente, o crime pode ser doloso ou ele pode ser culposo. Tanto um como o outro são elementos implícitos do tipo integrando a conduta. Por que elementos implícitos? Porque ele está na cabeça do agente. Vamos lá. O que é dolo para a teoria geral do delito? Dolo é um elemento subjetivo implícito do tipo, como eu disse para vocês, é a vontade consciente dirigida à finalidade de realizar ou aceitar a conduta prevista no tipo penal incriminador. O dolo é subjetivo, porque está na cabeça do agente. Acontece um fato, o fato vai revelar o que ele estava pensando. 7 tiros nas costas. Teoricamente, doloso. O fato revelou o que ele estava pensando. Cuidado com o conceito de dolo. O que é dolo? É a vontade. Está bem riscado aqui, ó. Livre. É a vontade consciente dirigida a realizar ou aceitar a realizar a conduta descrita no tipo penal. Cuidado! A liberdade não integra o conceito de dolo, mas da culpabilidade, especificamente a exigibilidade de conduta diversa pela coação moral e irresistível. E eu já disse para vocês, a coação moral irresistível não exclui o dolo, mas retira da pessoa o quê? A liberdade. O agente, aquele gerente de banco que pegou o dinheiro porque estava ameaçando familiares, sequestrou um familiar seu, o agente que age sob coação moral e irresistível tem dolo, mas não tem liberdade. O dolo dele é viciado, obviamente. Quais são os elementos do dolo? Vontade. O que é vontade? Conduta dirigida a um fim, teoria finalística da ação. Observação, a ausência de vontade exclui o dolo. E os elementos intelectivos, que é a chamada consciência, sabe o que faz. Qual é a distinção entre vontade e desejo? Muito cuidado, eu tenho desejo de ganhar 2 milhões de reais e nada faço. Isso é desejo, diferentemente de vontade. Quando o direito penal ele trata de vontade, na verdade há uma execução, há uma realização. O agente deseja algo, no caso de desejo, e nada faz. Eu desejo tirar 10, mas não estuda, e é um desejo. Agora, para o direito penal, o que é conduta? Eu executo, eu realizo algo. Teoria do dolo. Quais são as teorias? Nós temos 3 teorias, mas só 2 são aplicadas. A primeira teoria é a teoria da vontade. Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Agora, nós temos a teoria do consentimento ou assentimento. O que a teoria do consentimento ou assentimento ela diz? Fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado, ele deslumbra o resultado como possível e decide continuar a conduta, assumindo o risco de produzi-lo, mesmo não querendo de forma direta. Isto é o chamado dolo eventual. Então, esta teoria, diferentemente da anterior, exclui o conceito de culpa consciente. A gente vai falar mais pra frente o que é culpa consciente. Teoria da representação. Fala-se em dolo sempre que o agente tiver tão somente a previsão do resultado como possível e ainda assim decide continuar na conduta. Essa teoria ela engloba a chamada culpa consciente. O que é culpa consciente? O cara prevê o resultado, mas acredita que não vai acontecer, acreditando nas suas
habilidades. Vamos continuar com vocês. Quais das 3 teorias o Brasil adotou? A primeira, teoria da vontade. Quando ao agente quis o resultado, é o chamado dolo direto. E a teoria do consentimento ou assentimento, assumir o risco de produzi-lo, é o chamado dolo eventual. Quais são as espécies de dolo? Vamos lá. A primeira espécie de dolo é o chamado dolo direto. O que é o dolo direto, ou também conhecido como dolo determinado? Configura-se quando o agente prevê o resultado na sua cabeça. Ele prevê, por exemplo, a morte, dirigindo-se a sua conduta na busca de realizar este mesmo evento que é o resultado. Então ele pensa na morte e ele vai pegar uma arma e atirar para matar aquela pessoa. Teoria finalística. O agente prevê, pensa no homicídio e com a sua conduta busca o homicídio, ou seja, o resultado. Agora, o dolo direto pode ser também dividido em dolo direto de primeiro e de segundo grau. O que é o dolo direto de primeiro grau? O agente prevê o resultado, dirigindo a sua conduta na busca de realizar esse mesmo evento, não exigindo efeitos colaterais necessários na execução do fim desejado. É o dolo direto por excelência. Não tem qualquer efeito colateral. E o que é efeito colateral? Calma! O que é o dolo direto de segundo grau? O agente prevê um resultado, dirigindo a sua conduta na busca de realizar este mesmo evento, exigindo efeitos colaterais necessários na execução do fim desejado. Então, olha só, imagine, olha o exemplo para você ver. Imagine que o agente quer matar fulano de tal, mas ele vai matar fulano de tal quando ele estiver sobrevoando, ou seja, no avião. Ele coloca uma bomba debaixo da poltrona dele. Ele estoura essa bomba. Quando ele estoura essa bomba, o avião sobrevoando, com certeza vai matar aquele que ele desejou, não vai? Dolo direto de primeiro grau. Agora, quando ele estoura essa bomba, os tripulantes também não morrem? Não morrem. É um dolo direto de segundo grau. Por quê? Porque esse efeito colateral, ele é certo. Com certeza, todos os tripulantes vão morrer na execução do fim desejado. Então, é um dolo direto de primeiro grau quanto àquele que ele quis matar e de segundo grau quando tem efeitos colaterais obrigatórios, ou seja, necessários, que necessariamente eles vão acontecer. Agora, conclusão, quanto ao inimigo, dolo direto de primeiro grau. Mas com relação aos passageiros, dolo direto de segundo grau. O dolo de primeiro e de segundo grau, eles são chamados dolos diretos. Vamos lá. O que é um dolo direto, dolo indireto ou indeterminado? Um agente, com a sua conduta, não busca resultado certo ou determinado, podendo ser alternativo ou eventual. Olha só, o dolo indireto ele é alternativo. O que é uma coisa alternativa? Eu desejo carne ou carne vermelha ou carne de frango. Eles estão em pé de igualdade. Isso é chamado de dolo indireto alternativo. Um ou outro. O agente prevê uma pluralidade de resultados. Ele prevê a morte ou a lesão corporal, dirigindo a sua conduta para perfazer qualquer delas na mesma intensidade de vontade. É um ou outro. O agente deve responder pelo crime mais grave, pois sua intenção projetou também para este sentido. O agente, com a sua conduta, deseja ferir ou matar com a mesma intensidade. Agora, o que é um dolo direto eventual? O dolo direto eventual é aquele que a pessoa fala assim, eu não estou nem aí, pode acontecer. Porque se ele deseja matar e ele mata, é um dolo direto. Agora, se ele não quer matar, mas não está nem aí se a pessoa morrer, é o chamado dolo eventual. O agente também ele prevê uma pluralidade de resultados, dirigindo a sua conduta para realizar
um determinado resultado, mas assume o risco de produzir o resultado mais grave. Então, olha só, o agente prevê a vontade. Qual que é a vontade? Dar um cavalo de pau. É um crime. Agora, e se acertar alguém? Não estou nem aí para tal. Olha o exemplo. O agente previu lesão e homicídio, dirigindo a sua conduta para a lesão. Conduto. O que diz respeito ao homicídio? Ele não quer, mas assumiu o risco, ou seja, não tem a mesma intensidade de vontade. Ele deseja um e não está nem aí para o outro. Esse é o dolo eventual. Qual é a distinção entre dolo direto de primeiro grau e dolo eventual? Olha só, o dolo direto de segundo grau, dolo direto de segundo grau, o resultado paralelo é certo e necessário. Lembra lá do avião? Matou o inimigo e também matou os tripulantes? O dolo direto de segundo grau, ele é necessário, obrigatoriamente ele vai acontecer. Agora, e o dolo eventual? O resultado paralelo é incerto, é eventual, possível e desnecessário. Não é inerente ao meio escolhido. Ele quer matar o motorista com um tiro. A morte dos demais passageiros do carro é um resultado eventual que aceita como possível. Então, o carro, ele vai lá, atira em fulano, mas o carro tem mais pessoas. Dolo direto para aquele inimigo que ele queria matar. E quanto aos demais? Dolo eventual se ele atingiu. Vamos lá. Dolo normativo e dolo natural. O que é um dolo normativo? Muito cuidado. Gravem isso no seu coraçãozinho sedento por conhecimento jurídico. O que é um dolo normativo e um dolo natural que cai muito em concurso público? Vamos lá. Dolo normativo. Ele está dentro da teoria neocantista. O que é constituído o crime para os neocantistas? Fato típico, ilícito e culpabilidade. Dentro do fato típico, conduta, resultado, nexo e tipicidade. Antijuridicidade. Tranquilo. Agora, e dentro da culpabilidade? O que os neocantistas dizem que tem? A imputabilidade. Nós temos a exigibilidade de conduta diversa e tem dolo e culpa. Agora, o que tem dentro do dolo para os neocantistas? Vontade e consciência. Nós já falamos sobre isso. Mas também consciência atual da ilicitude. Agora, e o que é um dolo natural? Gente, não se esqueça, o dolo natural, o dolo e a culpa sai da culpabilidade e vai para dentro da conduta. Então vamos lá. Do que é constituído fato típicos para os finalistas? É constituído de fato típico, conduta, resultado, nexo e tipicidade, antijuridicidade. E a culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E o dolo e a culpa, professor, eles migraram da culpabilidade e foram para dentro do fato típico, especificamente a conduta. Dolo e culpa. Vamos lá. Dolo cumulativo. O que é um dolo cumulativo? O agente, com a sua conduta, pretende alcançar apenas um resultado e, ao fazê-lo, passa a agir para provocar outro resultado em sequência. Isso é chamado de progressão criminosa. O agente deseja esfaquear, ele vai lá e pratica o crime de lesão. Quando o cara está lá no chão e fala, agora eu vou te matar. O desejo dele era só lesão. Agora houve uma mutação do dolo. Isso é chamado de progressão criminosa. Vamos lá. Qual é o dolo presente na progressão criminosa? Isso cai, é o chamado dolo cumulativo. Dolo de dano e dolo de perigo de dano. O que é um crime de dano? Por exemplo, lesão corporal, roubo, estupro, lesiona o bem jurídico, a vida, a integridade, o patrimônio, a dignidade sexual. Agora, são crimes que têm perigo de dano. O que é um crime de perigo? É aquele que não tem nenhum tipo de resultado. Você não percebe esse resultado. Basta uma atitude que o legislador já vai punir você. Então, olha o exemplo. Crime, dolo de dano à vontade do agente a causar lesão ao bem jurídico tutelado. O que é um crime de perigo de dano? É uma antecipação da punição criada pelo legislador a fim de que o mal maior seja evitado. Olha só o exemplo. Porte ilegal de arma de fogo. Eu estou portando arma de fogo sem nenhuma legalidade.
Eu respondo pelo crime. Eu pratiquei alguma coisa? Não. O legislador, ele transformou o ato preparatório em execução de outro crime. Então isso é crime de perigo de dano. Dolo genérico e dolo específico. Há uma classificação. O que é o dolo genérico? São dolo de todos os crimes. O que seria um dolo específico? Com o fim de. Eu quero com o fim de. Os melhores exemplos aqui, o dolo genérico, homicídio. Agora, quando tem extorsão mediante sequestro, com o fim de conseguir alguma coisa, tá bom? Dolo geral e erro sucessivo. O que é o dolo geral, ou também conhecido como erro sucessivo? Ocorre quando o autor, supondo já ter alcançado o resultado esperado, pratica nova ação que efetivamente provoca o resultado esperado. Então eu coloquei aqui, o agente mete uma paulada em alguém para matar. Aí ele fala assim, agora eu vou esconder o corpo. Ele pega o corpo e enterra o corpo. Quando faz o exame cadavélico, percebe-se que ele morreu por ingestão de terra. Então ele não morreu pela paulada, mas ele morreu pela asfixia. Então a pessoa dá uma paulada em alguém, vai jogar a pessoa na água para ela morrer no rio. Só que antes de cair no rio, ela bate a cabeça e morre de traumatismo craniano, porque quando faz o exame cadavélico, percebe que o pulmão dele não tem água. Então é chamado de dolo geral ou erro sucessivo. Eu espero que você tenha gostado, porque isso daí é simplesmente direito penal. O meu nome é Levi e é um prazer ensinar penal para você. Simplesmente direito penal.